Ora, boa tarde, Larapiosianos, à hora certa. Temos connosco o Tenente-Coronel Pedro Tinoco de Faria. Boa tarde, meu caro Tenente-Coronel. Muito boa tarde. Temos connosco, como sempre, a equipe imbatível João Chaves. Olá, João Chaves. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E, Tenente-Coronel, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Larápios. Eu é que agradeço. E eu, modestamente, João Rangel de Lima, para compor o trio. E vou começar aqui por uma pergunta ao nosso Tenente-Coronel. Como sabem ou devem saber, o Tenente-Coronel Pedro Tinoco de Faria fundou o movimento Gente, se não estou em erro, e a Associação Coracticum. Coracticum vem do latim coragem. Pode-nos dar uma ideia das razões pelas quais fundou estes dois movimentos? Ora bem, o Movimento Gente já tem algum tempo, já tem uns meses, e a gênese foi, perante este panorama catastrófico nacional, e quando falo de catastrófico, falo da imoralidade que se vive a nível político. Eu escrevia sempre muito no Facebook sobre diversos casos, houve várias intervenções, até o caso do Movimento das Espadas, depois na demissão do comandante do Regimento de Comandos, e fui sempre escrevendo, embora também acabasse por agir, não me limitava a criticar e a escrever, acabava por tomar algumas posições públicas que também me expunham, e pensei, e até em conversa com alguns amigos meus, até onde é que estas palavras que nós vamos dizendo, todas as pessoas hoje em dia fazem críticas, e o Facebook acaba por ser, com sentido de críticas construtivas, o Facebook acaba por ser um meio massivo onde aparecem todos os comentários e todas as críticas, algumas zangas, etc. Até onde é que isso nos leva? E há um livro interessante de um filósofo coreano que tem o título Enxame, este zumbido, que parece um zumbido de uma massa humana de insetos que popula no Facebook e nas redes sociais, é inaudível. Portanto, não se faz, em termos da narrativa que provoca, daquilo que vai provocar em termos de ação social, o resultado é praticamente zero. Ou seja, acaba por interessar ao sistema que haja este zumbido, que é ensurdecedor, mas que é um silêncio ensurdecedor, porque não está no espaço público, não está, no fundo, não tem visibilidade, porque o espaço público é definido, também quem definisse até no livro do José Gil, Portugal, o medo de existir, o espaço público é definido pelos mídia. E quem não está no espaço público não cria narrativas, portanto, não cria desenvolvimento. E perante esta impossibilidade de, através do Facebook, eu poder mudar alguma coisa, pensei, não, eu ou deixo de uma vez por todas de criticar, seja o que for, de falar, ou tenho que tomar aqui uma atitude. E o movimento Gente surge com uma intenção de criar uma comunidade de consciência, uma comunidade de alerta, uma comunidade de cooperação, para que nós consigamos tomar ações futuras para mudar o sistema, mudar as coisas como estão e podermos contribuir para a moralização da política. A Associação Coracticum, a palavra, eu até na minha atividade profissional na Academia de Inteligência Emocional tenho uma coisa que me foi pedida, que foi isto surge de um pedido da Ordem do Cidadão, que me pediram para criar um programa de formação para jovens, porque se queixavam que com o fim do serviço militar obrigatório os jovens perderam um bocado o sentido da responsabilidade, da disciplina, e andam um bocado. Então eu criei uma coisa chamada a Escola da Coragem. E a palavra coragem, a origem coracticum, que é exatamente dentro da sua origem etimológica, é a palavra coração, é o agir com o coração. Este agir com o coração, a coragem acaba por ser um ato de ousadia, muitas vezes não refletido, não tem que ser necessariamente refletido, mas também o pode ser, pesado e refletido de uma forma consciente, mas exatamente agir com o coração, agir com paixão,
e, no fundo, é o sentido deste movimento. É um movimento que realmente pretende que esta associação, ou seja, o movimento Gente, quer passar a ser chamada Associação Coragem. E eu já explico porquê associação. Portanto, a origem da palavra coragem tem esse significado, que é o agir com o coração, com paixão, com amor realmente ao país e de uma forma desapegada. E a associação, para começar a dar, o movimento acaba por ser uma figura um bocado dissipada, invisível. A associação já terá órgãos sociais, terá sócios, terá os corpos diretivos da associação, e eu, dentro desta peregrinação que faço, até dentro de mim mesmo e dentro do país, eu tenho uma grande vontade de ir falar com pessoas, de ir falar com médicos aos hospitais, de ir falar com hostaleiros, falar com os tipos que constroem os barcos, ir falar ao interior, ouvir as pessoas, perceber os problemas reais das pessoas. E para isto é preciso dinheiro. Eu não sou rico, não é? Vivo do meu salário, e para desenvolver esta associação, a Associação Coráctico, eu fiz uma proposta que cada associado pagasse 3 euros mensais de mensalidade, para haver realmente uma verba que me permitisse ir, por exemplo, vou ao Porto, mas não vou de jato, não é? Vou no meu carro, a gasóleo, a tentar gastar pouco, não vou comer a um restaurante, isto para explicar que os dinheiros da associação não são para ser gastos de uma forma principesca. Posso comer uma sanduzinha de uma bifana em vez de ir comer a um restaurante de luxo. O que interessa é que haja aqui, que se comece a criar uma comunidade na Associação Coráctico, que haja alguns fundos para começar a promover atividades, promover sessões de divulgação, encontros de pessoas da associação, e daí a passagem, a transformação deste movimento de gente em Associação Coráctico, a Associação Coragem, com o objetivo realmente de que haja depois um passo subsequente. Para já uma associação, eu costumo dizer, quando o lobo uivar, depois as pessoas juntam-se na altura, não nestas legislativas, mas quem sabe nas próximas legislativas ou presidenciais. Mas que passa esse? António, João, desculpe só interromper, é uma coisa muito rápida. Uma nossa espectadora, Filomena Pacheco, manda aqui um recado para o Tenente-Coronel Tinoco Faria. Acabei de aderir ao movimento de gente, identifico-me com o Tenente-Coronel Pedro Tinoco Faria a vários níveis. Pronto, está o recado dado. Muito obrigado, Filomeno. Já tinha visto isso, e ainda Pronto. bem que o João... Temos que fazer mais entrevistas destas para arranjar mais associados. Sempre quiser, nós estamos, convém agora aqui dizer, que vamos iniciar outra sessão de debates com partidos que não tenham assento na Assembleia da República, e será dentro em breve, não em agosto, porque vamos estar parados, mas em breve. E isto acaba por, no fundo, ser uma maneira, o Larapis o que quer é exatamente isso, é dar outros pontos de vista. Não tenho que concordar consigo, nem consigo, nem com outros, tenho que dar outros pontos de vista e depois as pessoas pensem, desde que não pensem sempre tipo ovelha, que é aquilo que se tem passado. Mas, continuando aquilo que interessa para agora, para a nossa entrevista, estava a dizer um próximo passo. Desculpa, eu tenho que perguntar já qual é o próximo passo, qual é a intenção, criar um partido? O próximo passo será em setembro. Vamos fazer já um primeiro encontro que vai ser marcado para depois das férias. As pessoas agora em julho e agosto estão de férias, em setembro. Vamos ter um primeiro encontro. Mas já estava previsto há uns dias atrás esse encontro. Já há uns dias atrás, ainda não está uma data definida. Eu tenho que ver uma data, tem que ser visto um espaço, e é para formalizar esta associação. Formalizar a associação, escolher os órgãos sociais, e eu estou a preparar em back-office, no fundo, um manifesto e um acordo de princípios do movimento, daquilo que eu penso que poderá ser, mas depois também vão ser discutidos nesta primeira reunião para efetivar e legalizar, para escolhermos as pessoas para legalizar a associação. Há aqui uma coisa que eu ainda agora escrevi sobre isso, assim, eu hoje em dia
Eu até tenho no meu Facebook candidato político, e esta palavra político, eu estou, mas isto é uma coisa já visceral. Eu sou alérgico a políticos. Eu tenho uma alergia profunda à palavra político e políticos, e eu chamei-lhe, eu não me quero considerar um político porque não sou um político. Eu sou um servidor. Um servidor, foi a minha vida militar, foi um servidor do Exército Português e das Forças Armadas. Aprendi a servir. É engraçado que agora voltei aqui, estive em Moçambique 3 meses como diretor-geral de uma empresa e voltei agora aqui a Londres ao meu cargo de empregado, de criado, num hotel. E este sentido, e regressei passado 3 meses e receberam-me de braços abertos. E desde os managers do hotel, toda a gente me cumprimenta com amabilidade, atribuíram-me logo funções, deram-me os horários por inteiro, porque esse sentido de servir de uma forma completamente desapegada, com paixão, com educação, com gentileza, com sentido de missão, sem discutir, mas também mantendo uma retidão sempre profunda, não admitindo falta de educação, serviu-me na vida militar e está-me a servir como um mero empregado, um criado de mesa, que serve pessoas riquíssimas, não é? Eu prefiro que neste movimento, ou nesta associação Coráctico, seja uma associação que crie uma comunidade de servidores da nação. Que não queremos ser políticos, mas servidores da nação. E o próximo passo é... A associação está a crescer, eu todos os dias, ainda agora a Filomena aderiu, mas todos os dias eu tenho este e-mail, o e-mail gentedeportugal@gmail.com, todos os dias entram pessoas que se querem ser associados. Portanto, eu comecei a desenvolver uma base de dados com os nomes das pessoas, o número do cartão de cidadão, aqueles que querem ser sócios, que vão pagar no mínimo os tais 3 euros por mês, e os que querem ser só apoiantes, que não vão pagar 3 euros por mês, mas que terão exatamente o mesmo estatuto, terão as mesmas condições, mas são pessoas que podem não ter capacidade para dar 3 euros por mês para pertencer à associação. É um maço de tabaco, mas pronto. E esta comunidade é uma comunidade que é uma comunidade de consciência, com o sentido de servir a nação, para moralizar esta tal política, mas que quando chegar a uma determinada altura, que eu digo quando o lobo uivar, esta comunidade reúne-se e pode formar um partido. E pode apoiar a candidatura a um Presidente da República, pode apoiar uma candidatura ou a formalização de um partido com o objetivo de ir a eleições, mas não ir à pressa para ter alguns lugares agora na Comunidade Europeia, não fazermos as coisas à pressa. Portanto, estas legislativas e estas europeias, todas as pessoas me diziam, mas Pedro, porquê é que não formalizamos um partido e não vamos concorrer? Não é o timing. Portugal está podre, mas vai apodrecer ainda mais. E nós temos que perceber o timing em que as pessoas já estão de tal forma saturadas que têm que ter uma opção. E que têm que ter uma opção de alguém... Desculpa interromper, Tenente Coronel, mas até o lobo uivar, o que é que vão fazer até lá? Até o lobo uivar... Portanto, vamos criar massa em termos de quantidade, não é? Vamos tentar que esta associação Coráctico tenha sedes em várias capitais de distrito, concelhos. Há pessoas que já se têm oferecido, eu quero representar a associação em Évora, eu quero representar a associação em Porto Alegre, eu quero representar a associação em Faro, começar a criar núcleos desta associação nas várias cidades, nas freguesias, começar a criar número, mas também formar as pessoas. Só uma pequena percentagem dos votantes é que, se lhes perguntarem o que é comunismo, sabem o que é comunismo. Se lhes perguntarem o que é social-democracia, portanto, nós no fundo permitimos que as pessoas vão votar e vivemos nesta tal democracia, mas vivemos numa profunda iliteracia política. As pessoas, na realidade, não sabem em que é que votam. Eu ainda ontem perguntava num post de todos estes candidatos que se vão agora submeter às eleições, que me dessem um nome
um nome de um único político em que nós possamos pôr as mãos no fogo e dizer: epá, este homem é um homem que vive em desapego, que vive focado para o país, que é incorruptível, que é uma pessoa que não se deixa de mover por meio. Eu, por exemplo, eu tenho tido aqui no movimento e-mails que me enviam: Sr. Pedro, dou-lhe apoio e arranjo mais não sei quantas pessoas que lhe dão apoio se você fizer isto para nós e fizer aquilo para nós. Portanto, este tipo de coisas eu não vou aceitar, porque eu não me posso vender, como quase todos os partidos se vendem, aos bancos, à banca, a determinadas instituições, a maçonarias, etc. Eu não me posso vender nem comprometer com organização nenhuma, porque senão perco a liberdade. As pessoas que pertencem, que queiram pertencer a esta associação de coragem, têm de estar de alma e de coração, e porque realmente gostam do país e porque realmente estão preocupados com o futuro dos seus filhos. E com vontade de nós, já que não temos nada, não é? Que perdemos o Portugal ultramarino, as ex-colónias, e está tudo independente, resta-nos este espaço à beira-mar plantado, que é Portugal continental, e se não tivermos, estamos endividados. É o Estado. O Adriano Moreira escreve o seu livro Estado Exíguo. Nós somos um Estado exíguo, somos um Estado vassalo. Eu tenho consciência que a governação deste país é uma governação vassala, que depende dos dinheiros do estrangeiro, porque se não vier dinheiro de fora, se não vierem apoios de fora, todos nós, ao final do mês, não vamos receber o nosso salário. Nós estamos endividados, completamente endividados, portanto, não perdemos a autonomia, perdemos a independência, e, portanto, quem venha a governar, seja o partido que vier a governar, seja a instituição que vier a governar, tem que ter a plena consciência desta situação. E eu também... Pedro, deixe-me fazer-lhe duas perguntas já. Sou direto e, além de ser direto, a minha função é também fazer de alma aqui o espírito da alma do diabo. Mas, independentemente disso, aquilo que eu lhe vou perguntar é um bocado aquilo que estou a sentir, portanto, para não me estar a esconder nos ouvintes e nas audiências. Não. No fundo, o Pedro não está a fazer aquilo que fez da A a Z. Coitado, o Sá Carneiro não que morreu, mas o Amaro da Costa também não que morreu. Mas todos os políticos dizem aquilo que Pedro diz, que é: quero ir defender o meu país, quero ir fazer isto. O Tonho, eu peço desculpa, o Tonho, até digo o Tonho. O António Costa, que lá está, o António da Costa, que ele fala sempre da Costa da Caparica, que é da praia, ele também diz que quer fazer o melhor do país. O que é que o pode diferenciar de todos os outros? O que é que me permite dizer que o Pedro Tinoco Faria é credível? Primeiro. Segundo, isso não é um projeto pessoal? Dá-me a fazer a pergunta? Sim. Sabe que todos os projetos partem de alguém, não é? Claro que sim. Há uma origem, não é? Mas se fosse um projeto pessoal, era um projeto egocentrista, em que eu iria ser, no fundo, a figura principal. A minha vontade aqui é unir pessoas. A minha vontade aqui é unir pessoas de bem. Há uma coisa que eu ensino aos meus alunos, que é o aprender a desaprender, mas depois há uma segunda fase, que é o aprender a desaparecer. O aprender a desaparecer é o desapego ao poder. É fazer trabalho e desaparecer. E dar o lugar a outros. Você vê, o António Costa anda na política há quantos anos? Desde pequenino. Toda esta gente que vem destes partidos entram na carreira da mediocridade partidária, em que eu entro num partido, eu vou-me chegando à esquerda, à direita, faço associações com este e sou um medíocre, mas vou subindo, porque a carreira partidária é uma carreira de mediocridade. Eu vou subindo, agora estou com o Santana Lopes, depois estou com aquele e estou com aquele, e se eu fizer uma carreira inteligente dentro dos partidos, até falo bem, tenho uma boa retórica, tenho uma boa apresentação, comprei um fato novo e uns sapatos novos e agora até já tenho óculos, tenho uma barba branca,
eu vou ser um líder partidário. Portanto, quando chega ao topo dos partidos, uma grande parte das pessoas que chegam ao topo dos partidos, o que é que fizeram? Em termos profissionais, o que é que fizeram na realidade para o país, o que é que deram ao país. Eu estou um bocadinho fora desse contexto, eu também não tenho que estar aqui a convencer as pessoas. Agora, eu acho que a diferença aqui, isto depois está dentro do manifesto da Associação Coráctico, é exatamente a limitação de mandatos e as pessoas que pertencerem a este grupo têm um mandato para provar aquilo que são e desaparecem. O voltar à vida política, o fazer da vida política uma carreira, não é a intenção. Portanto, a ideia é realmente servir o país, escolher para servirem o país não políticos, mas gestores públicos conceituados. Nós não precisamos de ter políticos à frente dos ministérios, nós precisamos de ter governantes que são gestores públicos, que saibam da área da agricultura, que saibam de economia, que saibam de saúde, que tenham andado no terreno, e não temos que ter boys à frente do partido e que depois de serem ministros vão para um banco. Portanto, isto é exatamente a diferença deste movimento, e as pessoas que vierem pertencer a este movimento vão fazer um serviço para poderem eventualmente concorrer a umas eleições, poderem eventualmente governar, mas onde seja escolhida uma equipa extrapartidária. E eu, quando digo extrapartidária, as pessoas podem vir de todos os quadrantes. Podem ser comunistas, podem ser fascistas, podem ser sociais-democratas, socialistas, podem ter a ideologia que tiverem. Têm que ter um sentido, o sentido de servir a nação. Porque eu acho que um cargo político, ou um cargo de governação, é uma tarefa tão sensível e tão honrada como a vida de um militar, quando um militar dá a vida pela pátria. Porque um cargo público é uma pessoa que realmente está a servir o seu país, está a servir o seu povo, e tem que ser sóbrio, tem que ter uma vida sóbria, tem que servir, tem que fazer um juramento de bandeira, tem que fazer um juramento à pátria, e não pode ser qualquer mabeco, qualquer boy que vem de um partido qualquer, que de repente fez a sua carreira toda. Eu conheço pessoalmente o Passos Coelho, e lembro-me quando ele me convidou para ir para Angola, para diretor-geral da Tecnoforma, e ofereceu-me 3.000 euros por mês. Eu perguntei-lhe, o senhor ia por 3.000 euros por mês? Ele disse-me, não. Então porquê é que me está a oferecer a mim? Eu sou licenciado há mais tempo do que você. Tinha acabado de se licenciar já com quase 40 e tal anos. Não é? E eu já era licenciado há muito tempo. E, portanto, eu não tenho nada diferente das outras pessoas. João, eu sou um homem simples. Sou um homem simples que me sinto, e vou-lhe dizer o que é que mais me choca. Ainda outro dia escrevi um texto sobre isso. Como sabe, o meu pai morreu em combate. E talvez seja isto que me move. E é engraçado que, passado 50 anos, eu que não vivi isso em pequeno, porque é talvez muito pequeno, hoje em dia acordo sobressaltado com o momento da morte do meu pai e pergunto porquê? Para quê? Para que é que ele deu esse esforço? Para que é que tantos soldados no ultramar se sacrificaram? Para que é que foi arrasada uma juventude inteira na guerra a passarem? E esse para quê faz-me ter quase como um propósito de vida, que é fazer tudo o que possa fazer para que a morte do meu pai possa ser justificada e possa ter valido a pena. Do meu pai e de todos os combatentes da África. E, portanto, isto pode parecer um bocado romântico, mas a vida sem emoção e sem romantismo não é vida. É uma caixa, é um computador, é uma coisa sem sensações. Mas é exatamente isso. Isto é quase como uma missão em que eu quero juntar pessoas. Ainda agora me fazia uma pergunta, mas Pedro, você está sozinho, você tem que começar a ter junto a si figuras conceituadas, ou que sejam reconhecidamente vistas pelas pessoas como pessoas idóneas em determinadas áreas, que não tenham envolvimentos partidários, que não estejam metidos nos partidos e que comecem a constituir um grupo que possa vir ser um grupo forte de governação. Isso é importante.
é importante começar a juntar pessoas. Portanto, eu sou um elo, eu sou quase como uma varinha mágica que quer juntar um grupo de pessoas que não tem que ser eu. Eu não tenho que ser eu. Eu já estou a desaparecer. Não tenho que ser eu. Eu estou a liderar este movimento para que depois o movimento possa crescer por si e acima de tudo, tem que ser um movimento anti-ego, anti-vaidade, anti-personalidade, anti-selfie. Tem que ser um movimento de servidores da nação. E se me vierem perguntar muitas vezes, mas tu tens que te situar à esquerda ou à direita, não. Eu tenho que me situar do lado das pessoas. E por isso é que eu tenho que ouvir as pessoas. Por isso é que eu tenho que ir para o terreno e tenho que ouvir médicos, tenho que ouvir enfermeiros, quero ouvir as pessoas que trabalham. Porque eu que sempre dei formação de liderança às empresas, agora hoje sou criado. Eu tenho uma série de líderes que me lideram com 20 e poucos anos e não percebem nada de liderança. E as empresas são isto. São pessoas a fazer as neiras com a vida de outras pessoas que trabalham nas empresas e que sabem muito mais que os doutores. E portanto, é um bocadinho esta perspectiva. Não sei se respondi, João, à sua pergunta. Quase, ainda falo. Mas ainda temos alguns minutos, ou teremos muito tempo ao longo da nossa vida para continuar este tipo de discussões. Mas, João, só uma pequenina pergunta. Sim, diga. E tem a ver com uma frase que eu ouvi há pouco tempo, eu não sei onde estava escrito, mas em que dizia: as pessoas não querem ouvir a verdade, querem ouvir a melhor versão. E eu fiquei a pensar muito nisto. E eu ouço um homem que anda à procura da verdade e que quer dizer a verdade. Mas a minha grande pergunta é: e a população que vai dar a maioria a António Costa, e fixe isto é uma verdade, tenho a certeza que o vai fazer, vai acontecer, eu pergunto, eles querem ouvir a sua verdade? Ou só querem ouvir uma versão? A sua, desculpe, a verdade, pronto, até vou facilitar mais. Querem ouvir a verdade? Ou querem ouvir a melhor versão? Essa palavra verdade é uma palavra estranha, não é? Eu sei. É uma palavra estranha porque a verdade cada um tem a sua, não é? E as nossas verdades estão realmente condicionadas pelo nosso sistema de filtros, pela forma como vemos o mundo, uma forma única como vemos o mundo. Tem a ver com aquilo que passámos na infância, com a forma como ouvimos, como falamos, como escutamos, como sentimos. Eu acho que a verdade é dita pelas pessoas. Eu para escrever, eu costumo dizer, por exemplo, agora estou a escrever um livro sobre a escravatura branca. Eu para escrever sobre a escravatura branca, que são estes cargos que há aqui nestes hotéis, eu tenho que sentir as dores dessa escravatura. Eu para falar sobre agricultura, ou para falar sobre a verdade da agricultura, ou sobre as florestas, ou sobre agora a proteção civil e estes incêndios, é preciso ouvir as pessoas no local. Porque cada um tem a sua verdade. Agora, há aqui uma coisa que é as verdades dos partidos são verdades de rebanhos. E quem não concorda, está dentro do partido, há até aquelas disciplinas de voto dos partidos, quem não concorda com os partidos, muitos deles, e tem acontecido alguns casos, que são afastados, já houve uns casos do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, etc. A verdade tem que ser, acima de tudo, para mim, a verdade tem que ser uma verdade humanista, que tem a ver com as necessidades das pessoas, reais das pessoas. A verdade tem a ver com construirmos um país que é um país que tem que ser construído para as pessoas e não para uma oligarquia vigente, para uma classe feudal que é a classe dirigente, porque nós não vivemos em democracia. É a primeira das verdades, é que nós não vivemos em democracia. Nós vivemos em governos de sistemas representativos. Os Estados Unidos não têm na sua Constituição da República a palavra democracia, porque consideram que não vivem em democracia. Vivemos em governos de sistemas representativos. A democracia é realmente democracia, o poder do povo. E o poder não é do povo. O poder é de uma elite. Esta é a grande verdade. E há também aqui uma outra verdade. Portugal não pode começar sem essa verdade, eu tenho insistido nisto, que é a descolonização.
Esta verdade da descolonização passou-se há 45 anos, mas nós hoje em dia, o José Gil fala sobre isto, nós vivemos num sistema impune, de uma impunidade brutal, porque nós há 45 anos permitimos impunemente que fossem mortos milhares de pessoas, que fossem assassinados soldados portugueses nativos na Guiné que combateram por nós. Permitimos que viessem 500 mil portugueses, a que não chamámos portugueses, chamámos retornados, e foram para o Vale do Jamor para tendas. E temos uma série de criminosos que hoje são ensinados os nomes deles nos bancos da escola como heróis nacionais, que têm que ser ensinados os nomes deles nas escolas como criminosos, começando logo por Mário Soares. E, portanto, a verdade do país tem que ser reposta. E não pode começar nada sem esta verdade ser reposta, doa a quem doer. E tem que ser reposta a verdade sobre o 25 de Abril, sobre os capitães de Abril e sobre a grande asneira que fizeram com a descolonização. Porque se queriam preparar uma revolução como devia ser, deviam ter pensado em tudo e pensado na vida de milhares, centenas de milhares de pessoas que viram a sua vida completamente arrasada. Isto é inadmissível. E, portanto, eu se algum dia for eleito, o meu primeiro discurso vai ser um discurso sobre a descolonização. Vai ser um discurso sobre a nossa história. E vai ser um discurso de reposição. Esta verdade que ninguém quer ouvir tem que ser ouvida. E ninguém quer falar nisto. Eu tenho contactado agora com vários juízes para repor esta verdade, porque eu quero reabrir o processo do general Silvino Silvério Marcos. Já morreram todos, Mário Soares, essa gente toda. Mas, no mínimo, o país tem que fazer um julgamento moral e público às pessoas que cometeram este crime há 45 anos. Portanto, há muitas verdades. Eu não sei se estou a responder à sua pergunta, mas eu penso que nós não poderemos começar sem lavar a história recente, que é a história de Abril. Nós, hoje em dia, vivemos num filme que não é verdade. Este filme da democracia não é real, não é verdade. Os capitães fizeram o 25 de Abril por motivos pura e simplesmente corporativos, sindicalistas, e não tinha nada a ver com liberdade. E depois o Partido Comunista, o Socialista tomaram conta, dia 26 de Abril, acabou a Revolução. Acabou a Revolução e depois houve o 25 de Novembro, que nem é falado. Nem falam nele. E, portanto, esta democracia em que vivemos é a maior mentira em que Portugal vive há 25 anos, de há 45 anos para trás, e temos que chamar os nomes aos bois, porque o que é politicamente correto é chegarmos à televisão, o Sr. António Costa, todos eles, o Rui Rio, todos os dirigentes, e vivemos numa democracia fantástica. Nós vivemos na democracia fantástica para eles. Para eles é fantástico. Para eles é fantástico porque depois dos cargos políticos de deputados vão para bancos. Ganhar 30, 40, 50 mil euros por mês. As finanças caem em cima do pequeno contribuinte, mas perdoam ao Sr. Bernardo, perdoam à Sra. Isabel dos Santos, milhões e milhões de euros de dívidas que tem ao Estado português. De quem é esse dinheiro? É nosso. E, portanto, acima de tudo, o que tem que haver aqui é uma limpeza. E deixe-me dizer uma coisa, João, isto já não vai a bem. Isto já não vai bem. Eu não acredito em discursos do cocorococó, não acredito em discursos de... Ainda agora se falava sobre este chá que o Senghor levou do Ministro da Defesa. Ele levou o chá que mereceu, porque vem com uma conversa muito delicada, muito educada, e o que é que se pode esperar de um político em relação à defesa? É exatamente isso. É pôr os chefes no seu devido lugar, dentro dos quartéis, fazê-los amochar, porque eles, o que lhes interessa são as estrelas. São as estrelas para ser general, senão já se tinha demitido, como se demitiu o general Jerónimo. E, portanto, aqui, a verdade da democracia tem que ser reposta. Deixa-me interrompê-lo. Os gregos utilizaram, deixa-me só dizer uma coisa, assim como nós temos a capacidade, o direito de eleger pessoas, e o dever de eleger pessoas, devíamos ter uma coisa que os gregos tinham, que era o ostracum, que era de ostracizar os políticos. Devíamos ter a qualquer momento da vida pública portuguesa a possibilidade de um político ser votado e ser retirado do cargo pela própria população, por ser corrupto ou por ter ligações perigosas. Os gregos faziam com 10 mil ostracums, com 10 mil votos, o político era banido da cidade durante 10 anos. Mas isso não lhes interessa falar sobre essa democracia. Deixe-me interrompê-lo
porque vai na sequência do seu raciocínio. Eu tive a oportunidade de ver a sua entrevista no YouTube e que dizia: há mais razões para fazer um golpe de Estado agora do que no 25 de Abril. Quando diz que isto não vai lá com cocorococós, entronca-se nesta frase? Quer explicar? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu já disse isto na televisão. Eu, se fosse militar hoje, e já disse, podem me prender por isto. Eu conheço-me bem. E quem me conhece, quem soube lá daquela cena com o Bill Clinton, quando me recusei a fazer a guarda de honra ao Bill Clinton, sabe bem que eu também sou, quando me passo-me. Eu, aos dias de hoje, se eu fosse militar, eu já tinha agarrado numa unidade militar e tinha vindo fazer uma bronca a Lisboa. Porque o que se passa hoje em dia, e isto não é fazer um golpe de Estado, hoje em dia, por isso é que estou com este movimento, que é o movimento Coráctico, a Associação Coráctico, que é para ir da forma democrática, tentar fazer o que nós pretendemos fazer, é um golpe de Estado. Mas é um golpe de Estado pela via legal, de uma limpeza total. Toda esta gente que está na política hoje tem de ser corrida. Não pode ficar um. Não pode ficar um porque nenhum serve. Nós vamos votar em pessoas em quem não confiamos. Nós votamos em pessoas em quem não confiamos. Votamos em partidos que fazem promessas que não cumprem. Votamos em políticos que se servem do Estado para enriquecer. Votamos em deputados que estão preocupados com se o cão vai ao restaurante ou se a passadeira é às cores e não se preocupam com aquele velhote que agora ficou outra vez sem nada nos fogos que se repetem este ano. Há mais razões hoje para fazer um golpe de Estado no 25 de Abril. A guerra da África tinha que terminar. A independência era inevitável. E até dentro do Movimento de Salvação Nacional havia uma cláusula e pontos dentro do Movimento de Salvação Nacional no 25 de Abril que se pretendia fazer referendos nos territórios ultramarinos para saber que futuro e que seguimento é que as populações queriam seguir para a sua independência. Uma independência programada, mantendo o poderio militar para continuar a ter capacidade de negociação. Foi tudo entregue de mão beijada. Muito bem. E, portanto, fez essa revolução, não serviu para nada. Havia motivos, havia a PIDE, havia repressão. A PIDE na Guerra da África, fala-se mal da PIDE, não se fala do bom aspecto da PIDE e daquilo que protegeu os nossos soldados na Guerra da África com informações para evitar baixas. Só se fala da PIDE que batia e dava umas chapadas nos comunistas. E o Tarrafal foi mau, a repressão, a censura era má, não podíamos estar a ter aqui, obviamente, esta conversa. Tudo isso tinha que acabar e a sociedade tinha que evoluir para melhor. Mas o que é certo é que evoluiu para pior. A sociedade não evoluiu para melhor. Nós hoje em dia vivemos pornograficamente. Nós hoje em dia, o que era sedução hoje é assédio. Há uma guerra fratricida aos machos heterossexuais, porque hoje em dia ser heterossexual é quase um crime. Temos dentro das escolas os movimentos LGBTIs a entrarem nas escolas, a fazerem propaganda aos nossos filhos sobre outras opções sexuais. Porque é que o meu filho tem que vir a saber isso? Ele se quiser, pode se informar. Temos as juventudes dos partidos a entrarem nas escolas, não sei como é que isto é possível, a fazerem propaganda política. Isto não é liberdade, isto é lavagem ao cérebro das pessoas. Mas liberdade de imprensa para quem? Liberdade de imprensa para quem? Estamos aqui a falar num meio que é o Facebook. Mas quem é que vai à televisão? Os comentadores do reino são sempre os mesmos. Os políticos que comentam o reino são sempre os mesmos e são eles que transmitem a forma de pensar, a forma como o povo tem de pensar. Isto não é liberdade. Não me põe lá a mim a falar porquê. Porque eu arrebentava a louça toda. E se calhar não importa, não interessa que as pessoas saibam pensar. Há mais razões hoje, eu subscrevo isso, há mais razões hoje. A corrupção é de tal ordem. A promiscuidade é de tal ordem. O dinheiro que nos roubam nos bancos. Este senhor Berardo, para mim, quando foi lá à comissão, aquelas comissões também são uma fantochada.
ele, no fundo, acabou por mostrar como é que o país está, não é? Exatamente. Foi a imagem do joker do país, não é? Que é o tipo riquíssimo que está endividado também, mas que brinca com os bancos, com o dinheiro que é nosso, com os impostos que nós pagamos. E, portanto, eu subscrevo isso. Eu, se fosse militar, hoje, eu já tenho questionado os chefes militares porque é que não cumprem a sua missão. A missão das Forças Armadas é defender o povo português. A missão das Forças Armadas não é defender um regime político. A missão das Forças Armadas não é defender um feudo, nem é defender uma oligarquia. A missão das Forças Armadas é defender uma nação. E uma nação é uma unidade cultural, linguística, ética, moral, histórica. Perdemos tudo. Perdemos tudo. A menina do Bloco de Esquerda diz que nós somos uns esclavagistas, uns negreiros que andamos aí por África a fazer. Porque é que eu vou a Moçambique ou vou a Angola, principalmente em Moçambique? E as pessoas tratam-nos bem, tratam bem os portugueses. Eu, nas várias missões que participei, e isto deve ser uma coisa inata, genética do povo português, nós temos uma capacidade de aculturação brutal. Nós vamos à China, ficamos com os olhos em bico, somos chineses. Vamos à Itália, já falamos italiano e já fazemos pizza. Vamos à África, fazemos uma moamba. Temos uma capacidade que os povos anglófonos e francófonos não têm. Brutal de capacidade de aculturação. E, portanto, eu acho que estamos num momento extremamente perigoso da sociedade portuguesa. Porque o que é moda é imoralidade. O que é moda são os direitos, não são os deveres. É direitos para tudo. Eu, como costumo dizer lá em casa aos meus filhos, os direitos conquistam-se cumprindo deveres. E hoje em dia, em Portugal, os direitos conquistam-se sem cumprir qualquer dever. As pessoas também pensam que é dever do Estado fazer tudo. Não, as pessoas têm que trabalhar. As pessoas não têm que pensar que só têm que receber direitos para isto, direitos àquilo. É como este aqui neste hotel. Eu, se quero ter o direito ao meu salário, eu tenho o dever de trabalhar e ser bom, não brincam em serviço. E, portanto, eu posso ser considerado um tipo radical que apela à violência. Não apelo à violência. Mas, ética, moralmente, este estado a que chegamos não é sustentável. Porque daqui para a frente, se não se fizer nada, isto só vai piorar. Só vai piorar. Pedro Tinoco Faria falou há muito tempo atrás de uma coisa que é tabu. Ninguém pode falar. Há quem diga que você é maluco, e se calhar é por causa disso também. Falou na maçonaria, que a maçonaria está metida em tudo e mais alguma coisa. Quer dar só um lamiré sobre o assunto? Olha, deixa-me dizer, eu não tenho nada contra a maçonaria. Isto não é um retrocesso em relação àquilo que eu estou a dizer. As pessoas são livres de se organizarem da forma que se quiserem organizar. Eu sou profundamente contra que militares que juraram bandeira e têm um juramento de fidelidade à pátria, juízes que julgam pessoas, pessoal que pertence aos serviços de informação do Estado, que mexem com a informação privilegiada, funcionários do Estado, ministros, deputados, presidentes da República pertencem a organizações secretas onde nós não sabemos o que é que se fala. O Sem é maçom. Muito bem. O Presidente da República convida o nosso almirante para ser o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas ele é maçom. E eu posso-me questionar, tenho o direito de me questionar, visto que sou cidadão, e o Comandante Supremo, ou não o Comandante Supremo, mas o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas pertence a uma loja maçónica, e eu posso-me questionar o que é que ele fala lá dentro. Que compromisso é que ele tem? O que é que lhe dizem para ele fazer? Há alguns oficiais que lhe estão diretamente relacionados, também são maçons. Como é que ele escolhe os seus assessores? Como é que são escolhidos os assessores militares? Os chefes de gabinete dos generais? Como é que são escolhidos os juízes?
Um juiz que é maçom, que está a julgar um companheiro que matou alguém ou que roubou dinheiro, até que ponto é que ele é idóneo, se pertence à mesma loja, a julgar essa pessoa? Portanto, eu sou contra, profundamente contra, que pessoas que pertençam à maçonaria possam ter direito a desempenhar altos cargos públicos. Não podem. Não podem, ou públicos, ou do Ministério Público, ou do Estado, ou da Governação, porque fica sempre a dúvida no ar a quem é que eles são fiéis. São fiéis ao Estado ou são fiéis à loja? Eu sou fiel à minha amante ou sou fiel à minha mulher? A nenhuma delas. Se calhar a nenhuma delas, dou uma no cravo, outra na ferradura, não é? E, portanto, eu acho é que isto é inadmissível. Eu fiquei, na altura que escrevi esse artigo, ou que foi publicada essa notícia, eu fiquei, de alguma forma, admirado com o número de maçons que havia nas Forças Armadas, ou através de uma conversa até com amigos meus, oficiais que são maçons, fiquei a perceber que havia alguma abrangência. E preocupou-me profundamente. Preocupou-me profundamente depois, já o sistema de avaliação dos oficiais hoje em dia está completamente subvertido porque são avaliações por escolha, as pessoas são promovidas por escolha e não por mérito. Ou seja, eu estou lá em cima e tenho lá um tipo que é major e que me vai passar à frente de um tenente-coronel ou de um coronel e vem trabalhar diretamente comigo, com grandes alcavalas. E se calhar até pertencemos à mesma loja. E se calhar até partilhamos o mesmo avental e damos lá marteladas na mesma bigorna. E, portanto, é isto que eu considero inadmissível e sou profundamente contra e vou-me sempre opor a que a maçonaria esteja, a sua teia, que é uma teia de negócios e de influência, e com alguma perigosidade, inclusive é física quem fala da maçonaria, esteja colocada. Acho que foi o Salazar que acabou com a maçonaria, ou que era contra a maçonaria, porque sentia que era realmente uma rede. O Salazar proibiu a maçonaria, fechou-a. Fechou-a. E não foi mal pensado. Não foi mal pensado. Eu não sou salazarista, mas é interessante que admiro em Salazar a sobriedade. A sobriedade com que vivia, a humildade com que vivia. O encheu os cofres do Estado de ouro, não dilapidou o Estado e tinha 3 ou 4 pares de sapatos. Se calhar o António Costa deve ter uns 20 pares de sapatos e a mulher uns 400 pares de sapatos, mas pronto. São diferentes maneiras de viver, são diferentes épocas. Eu acho que um político deve ser, a profissão de político ou de servidor da nação, deve ser uma profissão monástica, deve ser uma profissão de fé, deve ser uma profissão de amor à pátria e deve ser uma profissão em que a pessoa serve e a seguir desaparece, como fez o Ramalhianes. Serviu e desapareceu e passou a ser um cidadão comum, terá as suas pensões, terá isto, terá aquilo, não sei o que é que tem de benesses, mas o que é certo é que se reduziu à sua figura de ser humano, sem precisar de grandes alardes. Posso agora interrompê-lo, porque temos já muito pouco tempo. Para já queria que me repetisse o mail da sua organização, que eu não consigo captar. Portanto, o mail é gente, tudo junto, gente de Portugal, tudo junto, @gmail.com. Depois já ponho aqui. Deixe-me também só dizer, para agradecer os contributos que tenho tido agora aqui, não os posso pôr todos no ar, do Bruno Garcia, do Luís Silva, do Adamastor Duarte. Olá, Adamastor, um abraço. Um abraço, Adamastor. O Anthony Adamiche Guerra e da Manuela Garcia. E agora a minha pergunta, com a sua frontalidade que lhe conhecemos, o Tenente-Coronel Pedro Tinoco de Faria vai mesmo pôr em tribunal as pessoas que ele considera responsáveis pelo 25 de Abril. Como vai estruturar a acusação? Olha, engraçado, já contactei, agora estive é uma situação muito difícil. Eu não tenho, conheço pouca gente, não sou uma pessoa muito influente, mas tenho estado em contacto com uma juíza que se interessou pela situação
E quando o general Silvino Silvério Marques e um grupo, em 1979, apresentaram a queixa na Polícia Judiciária contra o Mário Soares, Almeida Santos, contra o Spínola, contra uma série de militares e políticos da altura, de crime de traição à pátria, na altura a Constituição da República foi alterada e esse artigo, já não me lembro se eram 149 ou 147 da Constituição, que era o crime de traição à pátria, ou 142, não me lembro, foi alterado ou banido, porque no crime de traição à pátria dizia nesse artigo da Constituição que quem desse ou cedesse territórios portugueses era considerado um crime de traição à pátria. E alteraram a Constituição para arquivar o processo. O processo está arquivado. Eu vou consultar o processo. A queixa está constituída e está bem organizada. Foi constituída por uma série, foram uns 10 ou 12 signatários. E eu vou encontrar um meio. Eu vou encontrar um meio porque em Portugal não sei que não pode ser julgado. Não pode ser julgado porque está arquivado, é um processo que nem há foro, ou seja, jurídico para o reativar, mas há tribunais internacionais de direitos humanos e de crimes contra a humanidade. Eu quero só deixar aqui, a base da queixa é a seguinte: a consequência histórica do 25 de Abril, passado 45 anos, foi, não tem nada a ver com a descolonização, tem a ver com a descolonização, mas não tem a ver com o processo de independência dos países, mas a consequência histórica foram 500 mil de pessoas que perderam tudo, refugiados que vieram, os tais retornados que vieram e que perderam tudo e que nunca foram indenizados pelo Estado português, não foram ouvidos, tiveram que vir com uma mão à frente e outra atrás. Mário Soares dizia em relação a esses, ele deita-nos aos tubarões, e fora aqueles que foram assassinados e que foram presos o resto da vida e que nunca mais soube nada deles. Todos os militares portugueses, principalmente na Guiné-Bissau, grandes heróis nacionais, os comandos, militares portugueses na Guiné, em Moçambique, em Angola, que ficaram lá, que quiseram voltar com o exército português e que não os deixaram, entregaram-nos ao PAIGC, ao MPLA e à Frelimo, foram todos fuzilados, mortos e torturados, centenas, milhares de militares portugueses. Depois, consequência histórica do 25 de Abril também, 2 guerras civis com 3 milhões de mortos, 10 milhões de deslocados de guerra, e eu ainda agora vim de Moçambique e impressionou-me aquela cidade de Maputo, onde 80% da construção ainda é do tempo colonial, não se fez mais nada. O que se fez foi meia dúzia de mamarrachos para as negociatas e as lavagens do dinheiro, e 2 regimes, ou vários regimes oligárquicos de sociedades corruptas, onde 60% a 70% da população vivem abaixo do limiar da pobreza em todos os países. A Guiné, um paraíso do narcotráfico, do tráfico humano, um Estado exíguo, sem governo, com golpes de Estado em golpes de Estado, e portanto esta é a consequência. E depois Portugal. A consequência mais grave do 25 de Abril é o Portugal de hoje, que é um Portugal que é uma história. É uma história que é uma história virtual, que é uma história muito mal contada e que é uma história que nos vai levar à desgraça, porque quando vier uma próxima recessão, esta malta que se anda a encher, andam a encher os bancos, as finanças, em vez de trabalharem para o povo português, trabalham contra o povo português e a favor da banca. Perdoam dívidas brutais à banca e o contribuinte, eu ainda agora recebi mais uma carta do Via CTT, com mais impostos para pagar. As finanças não estão organizadas para que sejamos um povo feliz. As finanças estão organizadas para nos subjugar, para nos escravizar, para nos fazer andar preocupados em pagar e não em viver. E, portanto, a consequência histórica são regimes oligárquicos, não são democracias. Veja bem, Portugal não é muito diferente de Angola e de Moçambique. A classe política não é muito diferente. Olhamos para o Sócrates, olhamos para o Costa, olhamos para o Cherne, que entretanto vai para
para o banco, para o Gunter Sachs, o que é, olhamos agora para o novo secretário de Estado da Energia, o camarada que entretanto já anda aos abraços lá com o Mexia da EDP, e para o Vara, que vão para os bancos, etc. Nós não somos brancos. Somos um país branco, que está na cauda da Europa, mas somos uma república das bananas tão grande como é Moçambique ou como é Angola, em que há uma classe elitista que nos governa, que nos engana, que nos mente, que nos promete imensas coisas agora para irmos todos votar e metem os cartazes, mas depois não cumprem nada e dizem que a culpa é da crise. E, portanto, isto é consequência histórica, mas principalmente o motivo é um motivo de crime contra a humanidade. Porque nunca na história de Portugal houve um morticínio tão grande e houve uma consequência de um evento histórico ou de um facto histórico que provocasse tantos mortos em tão pouco tempo. E tanta desgraça em tão pouco tempo. É muita vida desgraçada. Eu estive agora em Moçambique e impressionou-me bastante a pobreza profunda em que aquelas pessoas vivem. E digo-vos uma coisa, a única coisa que eu pensava, e vou dizer agora um palavrão aqui em direto, só pensava, sacanas dos portugueses. Porque a culpa não é deles. Eles entregaram aquilo, nós entregámos as colónias a um enfermeiro, entregámos Moçambique a um enfermeiro, que também não tinha culpa, era um homem que lutava por seus ideais, mas que tinha a preparação que tinha para governar um país com imensos interesses políticos e económicos a entrarem por ali dentro, mas nós tivemos um papel muito negro nas histórias das nossas ex-colónias e na história atual da pobreza daquelas populações. Somos responsáveis. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, uma última pergunta. Infelizmente o tempo passou a voar, havia milhentas perguntas para fazer. Teremos oportunidade de certeza de falar de novo. Mas é racista? Não. O que é que acha dos problemas de hoje relativamente ao que dizem ser racismo com pretos? Já disse que nós somos eu digo há muito tempo que nós somos o país africano com o maior número de brancos. Agora acabou de dizer isso, pelos vistos não sou único e não sou assim tão maluco, mas o que é que acha da relação que temos com os pretos todos que têm havido, onde têm havido problemas, só eles, e nomeadamente também com os ciganos? Daí eu lhe fazer a pergunta, é racista, mas agora provocá-la ainda mais. Pronto, mas não me provoca, eu não sou racista. Eu sou humanista e é engraçado que faço grandes amigos pretos nos sítios onde vou e sou uma pessoa compassiva que ajuda os pobres e não tenho ainda hoje trabalhei com o Ibrahim, um preto que lava a louça e abraçamos-nos e somos amigos e é um criado como eu e estamos ali ao mesmo nível. E é engraçado que aqui há uns tempos vi um filme sobre a antiga Rodésia, do Zimbábue. Era um programa da BBC em que os fazendeiros brancos tinham sido espancados lá com aquelas, quando o Mugabe mandou deserdar aquelas fazendas e tirá-los das fazendas. E o branco, um dos fazendeiros brancos, um miúdo novo, completamente esmorrado, com a cara toda esmorrada, dizia uma coisa que é verdade. O único continente onde não se pode ser branco é em África. Um branco em África é um alvo. Não é para todos, mas em termos de massa, em termos de população, eu lembro-me quando saía de casa em Angola e o miúdo que estava sentado, em Moçambique isto nunca me aconteceu, mas em Angola o miúdo que estava sentado, a primeira coisa que me dizia de manhã é: branco, vou-te matar. E tive numa série de tempo a viver, isto só por falar do racismo, a viver numa cidade que era Quilamba-Quiache, e no meu prédio eu era a única pessoa que não tinha televisão, porque me cortavam sempre o cabo da televisão, eu era o único branco do prédio. E, portanto, isto é racismo. E em Angola senti realmente o peso do racismo que não senti em Moçambique. Racismo do preto para o branco. Eu não sou racista. Aparece agora aqui estas polémicas com este Mamadou. Este Mamadou é um bandalho que devia ser corrido de Portugal. E não tem nada a ver com a cor de pele dele.
fosse de que nacionalidade fosse, de que cor fosse, chinês, aquilo que ele está a fazer, a instabilidade pública que ele gera com esse seu movimento SOS Racismo, esse sim é um movimento racista. Esse SOS Racismo é um movimento racista de sinal contrário. Nós, portugueses, não somos povos racistas, não somos um povo racista. Como eu disse há bocado, somos um dos povos com maior capacidade de aculturação e de nos adaptarmos às outras culturas ou aos outros ambientes. Há filhos da mãe em todo lado, há maus caráteres em todo lado. Há brancos, há pretos, há chineses, há ciganos, há má gente em todo lado. E, portanto, eu acho que, em relação à justiça portuguesa, e que tem a ver com o racismo e com a imigração, qualquer cidadão estrangeiro, para mim, um dia, se eu governar, qualquer cidadão estrangeiro que cometa um crime, após cumprir pena, é imediatamente repatriado. Ele e a família dele. Não ficam cá a fazer nada. Porque ele se vem com uma família, a família vai-se embora. Em relação aos ciganos, os ciganos são cidadãos, não são cidadãos como outros quaisquer. São especiais. Porque eu pago, nós pagamos os nossos impostos, os contributos ou as alcavalas para os ciganos. O problema aqui, João, é o problema da falta de segurança. De não termos... Eu, se algum dia estiver no poder, não é transformar o Estado num Estado de polícia, mas é dar a verdadeira importância às polícias. É dar a verdadeira importância e capacidade de atuação às polícias, à GNR, à PSP, aos guardas prisionais. Para já temos que ter mais prisões, porque vai mais gente presa. E vai mais gente presa mais tempo. A sociedade tem que ser limpa. E não é limpa com estes juízes que... Eu tenho amigos meus, camaradas dos comandos da PSP, e dizem, Pedro, a malta leva-os lá dentro, os tipos acabaram de bater numa velhota. Levamos ao juiz, o juiz mandou-os embora com pena suspensa para casa, vão bater noutro velho. Isto tem que acabar. Portanto, os ciganos são uma ameaça, uma parte dos ciganos são uma ameaça pública, porque batem nos polícias, ameaçam os polícias, estão realmente bem organizados. Eu uma vez lembro-me que aluguei, não sabia, mas aluguei uma casa em Caxias a um cigano, e quando fui entregar a chave, quando terminou o contrato, fui entregar a chave, combinei entregar a chave a uma senhora, e fui entregar a chave à senhora e de repente eu estou rodeado de ciganos à minha volta. Apareceram de todos os lados. Eu estava ali rodeado e a perguntarem se eu tinha estragado a casa, se estava assim, se estava assim. Portanto, tudo isto é controlado se houver força policial, se o Estado tiver força e coragem política para fazer frente a estas pessoas e obrigá-los a trabalhar e a pagar impostos. Eles são comerciantes, andam a vender camisolas e sapatilhas, etc. Têm que pagar os impostos sobre os artigos que vendem, têm que ser empresas constituídas e têm que ter os mesmos deveres que qualquer cidadão. Portanto, para mim, os ciganos são uma cultura, têm uma determinada raça, têm uma determinada origem histórica, agora, não estão à margem da sociedade. Porque o Estado, a promover determinadas regalias para os ciganos e tratá-los de forma especial, é que o está a pôr à margem. Para os integrar, eles têm que começar a sentir que são cidadãos iguais aos outros e com os mesmos deveres e que vão dentro e, se for preciso, levam nas orelhas quando forem dentro. Eu dei formação... Meu caro Tenente Coronel, estaríamos aqui com muito gosto mais uma hora, mas temos que acabar. Não vão faltar oportunidades. Um golpe de Estado, os três. É verdade. Não vão faltar oportunidades para falarmos e desenvolver aqui mais temas. Eu, por exemplo, queria falar sobre a sua tese da catarse da verdade, que achei muito interessante, mas temos que acabar. E agradeço-lhe muito a sua disponibilidade e pode sempre contar connosco. Não é? Só referir uma coisa que o João referiu e que eu acho que é muito importante. O João Chaves. As pessoas dizem que eu sou louco. Os meus camaradas de armas dizem que eu sou lírico. Eu acho é que há uma grande falta de coragem. As pessoas têm medo de falar e continuam a falar dentro do que é politicamente correto porque têm que manter os empregos, têm que manter a sua figura pública. Eu não estou preocupado com ninguém. Por isso é que sou louco, sou lírico e serei muito mais coisas, certamente.
Pronto, era só isso que eu queria referir, mas é Exatamente. porque Só um recado para si, não sei se foi seu camarada ou seu subordinado, um Helder Souza que diz, deixa-me aqui procurar, força meu tenente-coronel, continuo sempre assim. Não queria deixar de transmitir este recado do nosso espectador. Eu tenho pena que não consiga fazer mais um comentário, que havia aqui um último comentário, porque é que na Holanda praticamente não há presos. Isto era um tema que nos iria levar ainda a muitas mais considerações, mas o Larápios logo possa, e logo que o Tenente-Coronel Pedro Tinoco Faria tenha a possibilidade também, havemos de agendar um novo encontro. Até lá, recordo a todos, são outras formas de pensar e é exatamente isso que o Larápios quer. É que ouvindo várias formas de pensar, faça depois você o seu pensamento em vez de andar aí tipo rebanho atrás de um qualquer pastor que às vezes nem sabe quem é. Um grande abraço para todos e até breve. Tenente-Coronel Pedro Tinoco Faria, um grande abraço para si, obrigado pela sua presença. Muito obrigado e parabéns pelo vosso e até breve. Fantástico. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado. E o Larápios vai de férias, não esquecer. É verdade, o Larápios vai de férias em agosto. Regressa em setembro com o Paulo Moraes. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.